Deus que apresenta a solução. Amém? É isso que eu quero pensar com você, porque em geral, o que acontece em geral com a gente? A gente acaba visualizando um problema. É muito comum o nosso ser humano, a gente ficar falando só do problema. Não, porque tem um problema aqui, tem um problema. Ok, você até pode falar do problema, mas chega também com a solução em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele nos ensina isso. Mateus capítulo 9, versículo número 38. Apenas esse versículo eu quero ler com você hoje. Mateus 9, 38. Amém? Mateus 9, 38. Diz a palavra de Deus assim, o próprio Jesus: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom, mas que fantástico isso aqui, olha só. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho nossos olhos, verso 37. Então, Jesus, disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Problema: nós temos uma grande colheita, mas nós não temos trabalhadores suficientes. Mas ao mesmo tempo, Jesus mostra como que esse problema pode ser resolvido, ou como ele vai ser resolvido. Verso 38. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Amém? Hoje eu quero falar com você sobre 7 passos para formar líderes multiplicadores, tá ok? Isso serve para se aplicar em qualquer coisa que você quiser. Eu quero formar um gerente da minha empresa, você pode aplicar esse princípio. Eu quero formar eu quero formar um supervisor aqui no meu trabalho. Eu quero formar um filho que vai continuar meu legado na minha família. Antes de reproduzir, é que as pessoas aprendem olhando para a gente também, as nossas atitudes, tá? Os nossos filhos, eles não vão copiar apenas o que a gente fala, não. Na verdade, o que a gente fala, eles vão levar em conta, mas o que eles vão repetir é o que a gente faz e como que a gente faz, ok? Então, vamos ver um exemplo prático aí de como é que você vai ensinar por meio de atitude, nessa formação de novos líderes. Primeiro, você vai expressar para eles que você tem um sonho, que você tem uma data prevista para multiplicar a célula. Então são coisas palpáveis. Você está falando de uma coisa que vai acontecer. Gente, olha, o meu sonho é que a gente vai chegar aqui em outubro desse ano, a gente vai multiplicar a célula e tudo, e a data é essa aqui que a gente tem. Esse é um sonho que eu tenho, eu queria que vocês sonhassem comigo, e para fazer esse sonho realizar, nós vamos ter que trabalhar junto com isso, vamos ter que nos envolver, porque a gente está falando do reino crescer na terra, a gente está falando do avanço do reino na terra, Outra coisa, eu estou investindo tempo em oração por vocês, porque ele também é alguém que está dentro da célula. Eu estou investindo tempo em oração pelos discípulos, pelos membros da minha célula, diariamente. Eu estou investindo tempo em oração por eles diariamente. Eu estou aqui orando por eles, está vendo? Isso tudo precisa ser visto na nossa vida, O discípulo, o auxiliar, o futuro líder, ele está olhando para nós, para ver as nossas atitudes. Porque o que pode acontecer se a gente for um líder que está faltoso em áreas tão fundamentais quanto orar, quanto projetar a multiplicação da célula, quanto discipular, nós vamos acabar por reproduzir futuros líderes que vão fazer pior do que nós. Vão pegar o que a gente fez, vão dar uma melhorada para ficar pior ainda. Fez sentido? Amém? Por isso, quando você vê na Bíblia, por exemplo, que alguns reis reinavam, faziam tudo de errado contra Deus, os filhos desses reis se tornavam piores do que os pais deles. Porque a tendência é que cada geração que passa potencializa o erro, potencializa o problema. Então, outro exemplo claro aqui, olha, eu tenho separado tempo para convidar pessoas novas para a minha célula, o meu vizinho, o meu amigo. Não adianta a gente falar: irmãos, temos que convidar, porque na cabeça do membro da célula ele fala assim: e você está convidando quem? Fez sentido, irmãos? Fez sentido? É a mesma coisa, o pastor fala assim: irmão, vamos fazer uma campanha aqui, a gente comprar essa câmera. Mas irmão, mas eu e minha família, nós somos os primeiros a ofertar, porque é pelo exemplo. Eu não posso esperar que você faça sem eu ter feito primeiro, não faz sentido nenhum isso. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Outro exemplo claro, olha, eu tenho pastoreado os membros da minha célula por meio do contato com eles regularmente, tenho ligado, agora nesse tempo não estou podendo visitar ninguém, mas eu estou ligando, estou procurando saber como é que você está, como é que está a sua situação, até eu registro aqui, um agradecimento especial para a vida
na nossa irmã Edneia, cadê ela? Nossa pastora Neia, que está pastoreando ali, ó, junto com o Jovelino. Irmãos, olha, ela cuidou tão bem ali da Andréia, da família da Andréia, passou a madrugada lá com eles, acolhendo, protegendo. Isso é tão poderoso, faz tanta diferença, irmãos. Sabe qual foi o resultado disso? É que toda a família tem sido grata. Fala, nossa, que igreja maravilhosa. A melhor coisa para mim, irmãos, diante de Deus eu falo isso, é quando alguém não fala assim, que pastor maravilhoso. Não, eu não gosto que fique aqui. Eu até gosto de receber elogio, a gente é humano, mas eu prefiro muito mais quando alguém diz assim, nossa, que igreja maravilhosa. Amém? Porque quando fala que igreja maravilhosa, irmãos, está falando de vocês, de nós, porque eu também sou igreja junto com você, mas eu prefiro assim 1000 vezes. Você está entendendo isso? Amém? Então, esses exemplos claros, irmão, de atitude, de você fazer antes de reproduzir, ou melhor, de produzir antes de reproduzir. Outra coisa, olha, eu separo tempo a cada semana para preparar o encontro da nossa célula. Então, essas atitudes, elas precisam ser vistas por aquele que você está ministrando. Isso precisa aparecer no discipulado, porque a gente está falando de formar líderes multiplicadores, porque a ideia não é que você formou um líder para uma nova célula, mas é que aquele líder vai sair de você preparando também para formar outro líder. Então, líderes que se reproduzem, e a gente precisa enxertar esse DNA, esse coração que queima. Outra, eu tenho um auxiliar que eu estou discipulando para ele se tornar um líder da próxima célula. Isso aqui é exemplo claro, porque ele já vai sair dali pensando o seguinte, o meu líder passou tempo comigo para eu ser líder, então para eu formar um novo líder eu preciso fazer a mesma coisa. Então na nova célula ele também vai começar com o mesmo coração que vocês. Amém ou não amém? Outro, eu estou planejando células, encontro de células cada vez mais criativas para a comunhão da nossa célula. Não tem aquela célula criativa que a gente faz todo mês? Então, cada vez eu faço uma célula mais atraente para ter essas pessoas aqui. Então, mas não pode ficar na mesmice, né? Porque senão o membro da célula, nossa, meu Deus, esse ano já é a 6ª vez que eu assisto o filme na célula criativa. E detalhe, esse aqui é o filme que ele passou em fevereiro, ele nem percebeu que é o mesmo filme. Misericórdia, né, irmão? Não pode acontecer um negócio desse. Olha aqui outra coisa importante para nós, irmãos. Eu estou investindo em leituras de materiais que me ajudam a crescer como líder. Irmãos, nós temos tanta ferramenta, temos tantas mensagens do pastor Ebe no YouTube, tantas mensagens de Tadés nossos aqui, antigos também estão lá. Nós temos tanta coisa, né? Tantos artigos pequenos falando, né, de princípios. Vocês podem procurar na internet depois, Joel Comiskey, né? Comiskey, mas seria Joey Comiskey. Procurem artigos dele. Ele não é do MDA, mas ele é alguém que viaja o mundo todo estudando sobre igreja em células. E aí, irmãos, ele tem muito conteúdo, muita experiência, vale a pena você ler os materiais dele, ok? Segundo princípio para você, ou o segundo passo para você formar líder multiplicador. O primeiro é, demonstre o que você espera dos líderes que você está treinando, tá bom? O segundo passo para a formação de líderes é, descubra líderes em potencial. Descubra. Veja, irmão, como é que a gente faz para descobrir alguma coisa? Vamos lá, filosofia também lá do óbvio. Como é que você faz para descobrir uma coisa? Para encontrar uma coisa, como é que você tem que fazer? Como é que você faz para encontrar uma coisa? Procura, irmão. Você não vai encontrar nada que você não esteja procurando. Às vezes acontece, os homens têm esse negócio. Nossa, aqui, essa meia que há muitos anos que eu estava procurando, acabei de achar. Geralmente os homens têm essas coisas, né? Então a gente precisa procurar. Eu quero dizer a você, irmão, que é aqui, ó, fique de olho em líderes em potencial. Fica de olho, irmão. Observa a pontualidade de alguém. Você acha como é que o pastor Rodrigo descobriu os pastores que hoje estão atuando na igreja? Olhando, testando, observando a reação, apertando, jogando pressão, vendo como é que reage a pressão. É assim que a gente descobre. Eu gosto sempre de contar essa experiência. Eu tive um patrão, né, meu último patrão, aliás, meu último patrão é Deus, continua ainda sendo meu patrão, né? Mas o meu penúltimo patrão, que ele fazia testes. No dia do pagamento ele botava R$20 a mais, R$50 a mais.
só para ver até aonde ele podia confiar. Muita gente não contou, o problema é dele. Mas eu sempre tive o hábito de eu conferir na frente dele ou depois que saía. E aí eu voltava, ó, você me deu R$50 a mais. Ele falou assim, ó, eu te dei? Foi. Mas foi com esse aí que ele me deu a chave da empresa, para abrir e para fechar a empresa. Ele montou uma empresa e me deu uma empresa para gerenciar. E eu tive a oportunidade de ter a minha esposa como a minha secretária nessa empresa. Eu era o típico gerente que tinha um caso com a secretária. Joey Comiskey, ele diz o seguinte, o potencial, será que você consegue ler em alguma tela? Se conseguir seria maravilhoso, mas se não, tudo bem. O potencial para liderar uma célula crescente e bem sucedida não reside nas pessoas com muitos dons ou com melhor formação. Vou dar uma pausa aqui. Está vendo como esse sempre foi o nosso erro? Na minha célula não tem ninguém que pode liderar. Por que a gente fala isso? Porque a gente está pensando na formação, na capacidade, porque antigamente se pensava em líder de célula, se ele fosse assim, será que ele sabe pregar bem, fazer uma boa edificação? Não, irmão. Às vezes ele sabe liderar bem, mas ele não sabe fazer edificação. E quem disse que ele tem que saber? Mas às vezes ele vai lá e levanta alguém para dar edificação. Essa é a boa liderança. Você não será penalizado por não saber de tudo. Você pode ser penalizado por não mobilizar alguém que saiba. Ir até alguém que saiba. Eu não sei fazer tudo, irmão. Então eu acho alguém que sabe e coloco ele lá. Quantos estão me entendendo aqui? Vamos voltar aí para a leitura. Então o potencial para liderar uma célula crescente e bem-sucedida não reside nas pessoas com muitos dons ou com melhor formação, ou aquelas com personalidades vibrantes. Não. A resposta, na realidade, para você, o potencial de alguém para liderar a célula, sabe qual é? Trabalho duro. Você está entendendo? Faz isso, querido. Não, eu não, é muito trabalho para mim, não faço não. Não, já sei, já de tudo. Mais cedo eu te fiz uma experiência, né, mais uma. Falei para um pastor, você pode fazer isso, pastor? Ele disse, sim. Ele não disse, mas agora, em cima da hora? Não, ele não disse isso, ele disse, sim, posso. E ele fez. Pegou, pastor Alain? Pegou, né? Aí depois pergunta, mas por quê? Ok, irmão, por quê? Eu digo para ele, você pode? Posso. Você faz? Faço. Vão comigo até ali? Vamos. Vamos pular junto? Vamos. Aí ele diz, pula você primeiro. Dicas aqui, irmãos, para você encontrar líderes de potencial. Primeiro, anota isso, aqui é importante, vou mandar para vocês no grupo. Distribua várias responsabilidades, ou melhor, tarefas, e veja quem aproveita a oportunidade. Primeira dica para você descobrir o líder de potencial. Vai distribuir as tarefas. Quem vai fazer louvor, né? E vai vendo como que cada um faz. Se um levou a semana toda preparando, outro fez na hora, você já está começando a descobrir alguma coisa. Se um chegou falando assim, nossa, vai ser uma benção, e outro chegou falando assim, é para fazer o que mesmo? Você já vai descobrir. Você está entendendo isso, amém? Segunda dica, peça para as pessoas da sua célula, para contatarem, entrar em contato, as pessoas que estão ausentes, faz esse teste. Observe quem se candidata para fazê-lo e quem cumpre a tarefa, porque tem um que fala assim, deixa que eu faço. Semana que vem você pergunta para ele, ei, fez? Ele diz, fez o quê? Esse aí já viu. Então você tem que tanto ver quem vai se colocar à disposição, como também quem vai executar a tarefa. Tudo bem, irmãos, amém? Outra dica importante é você descobrir líderes. Jesus falou, ora, irmão, ora. Olha aqui, ó. Vamos voltar para o texto, ó. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores da sua colheita. Nós temos que orar, Senhor, me faz enxergar quem são esses líderes. Me faz enxergar, Senhor, me faz ver. Houve uma época aqui na nossa história que eu comecei a orar, falei, Senhor, me faz enxergar tal pessoa para tal área da igreja. E eu comecei a pedir a Deus, e Deus me fez enxergar, a pessoa não estava fora, a pessoa estava dentro. A gente precisa isso, por isso que Jesus falou, peça ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. Deus pode enviar como? Colocando a chama no coração do discípulo. Deus pode enviar como? Trazendo alguém de fora para dentro. É assim que Deus faz. Deus envia de diversas maneiras, amém, irmãos? O David Earley, que escreveu aquele livro
os 8 hábitos fundamentais do líder de célula, ele diz o seguinte: sempre que eu tenho pedido para Deus mostrar-me alguém para discipular, Ele mostrou alguém. Então, irmãos, sempre que a gente pedir para Deus, Deus levanta um líder, Deus vai levantar. Agora, quais são as características necessárias para alguém se tornar aí um líder? Veja bem, primeira característica, lealdade. O texto bíblico de Marcos 3,13 diz: chamou a si, Jesus, né? Chamou a si aqueles que ele quis. Ele olhou, falou: esse aqui. Chamou a si aqueles que ele quis. Primeiro, então, lealdade. Segunda característica importante na vida de alguém que vai se tornar um líder: caráter. Caráter. O que é, irmãos, essa questão do caráter? É alguém que pode simplesmente dizer assim: querido, você me pediu fazer tal coisa e eu não fiz porque eu me enrolei mesmo, me perdoe. Não quer dizer que a falha configura uma falta. A falha muitas vezes vai demonstrar também a firmeza do caráter de alguém. Ou não, né? Quando a pessoa fica arrumando desculpa, rodando, irmão, sai que é laço. Se tem uma coisa que eu ensino desde que eu cheguei aqui: pare de dar desculpa. Por que você não fez tal coisa? Não, é porque não sei o que aconteceu, não sei o que, irmão. Diga o que, não, é porque eu me enrolei mesmo. Porque sempre tem uma saída, sempre tem uma coisa que a gente fala assim, às vezes eu falo: mas querido, o que aconteceu? Não, porque aconteceu, por que você não ligou? Não, porque você não mandou mensagem? Não, por que você não pediu para alguém para ligar? É que nem aquela pessoa que não vai ao trabalho e diz: não. Aí o patrão pergunta para ele 2 dias depois que ele faltou ao trabalho: o que aconteceu? Não, eu estava doente. Ué, e você não avisou? Não, porque eu estava doente. Ué, você não podia pedir alguém para me ligar, vir aqui na empresa avisar, para mandar um sinal de fumaça? Então, caráter. Terceira coisa, fidelidade, né? Pessoa que realmente ela é fiel a princípio, é fiel ao ensinamento, é fiel àquilo que está sendo dado para ela. Outra característica importante, irmão, disponibilidade. Alguém que, lembra, dei o exemplo aqui agora. Aquela pessoa que diz assim: não, estou aqui. Você faz? Eu faço. Estou aqui. Aquele que diz: não, por quê? Não, porque a gente já vai ter um problema lá na frente. E liderança, irmão, é um terreno desafiador, sim. Então precisa ter disponibilidade. Outra coisa, iniciativa. Todo líder tem iniciativa. Eu não lembro quem foi que fez esse teste, mas uma pessoa para fazer um curso. Eu fiz isso aqui em Boa Esperança, no curso de liderança, né, que eu dava aqui toda segunda-feira. Eu peguei uns papéis, amassei e espalhei pela sala. Joguei num canto, joguei no outro, peguei um monte de papel embolado no chão. E fui lá para frente, esperando a aula começar, né? Era antes da aula começar. E aí, de cá, a aula era sobre iniciativa, liderança e iniciativa, era o tema da noite. Aí de cá eu estava observando, teve gente que pisou no papel, teve gente que chutou o papel para outro lugar, mas teve gente que abaixou, pegou o papel, procurou uma lixeira e jogou na lixeira. Aí quando deu a hora de começar, eu falei: então, gente, vamos falar hoje sobre liderança e iniciativa. E aí eu comecei a contar ali que aquilo foi de propósito, que aqueles papéis foram jogados para poder poluir o ambiente, para ver quem teria iniciativa de corrigir o problema que estava acontecendo ali. Isso é liderança, tá? Outra coisa, coração é ensinável. É uma característica fundamental, e essa aqui é a 6ª característica, né? Eu falei primeiro lealdade, botei bem grande, que essa é a primeira. Segunda, caráter. Terceiro, fidelidade. Quarto, disponibilidade. Quinto, iniciativa. Sexto, coração ensinável. O que é o coração ensinável? Aquela pessoa que está sempre disposta a aprender, ela não tem dificuldade. Ela: não, estou aqui. Porque a maioria das vezes você fala assim para alguém: você sabe fazer tal coisa? A pessoa sabe o que ela diz? Não sei não. Eu também dizia assim, até que eu aprendi a dizer diferente. Hoje, quando alguém me pergunta assim: pastor, você sabe fazer tal coisa? Não sei não, mas se você me ensinar, eu posso aprender. Não sei não, mas se você tirar um tempo para me ajudar a aprender, eu vou fazer, eu vou saber. Coração ensinável. Não só para fazer coisas novas, também como para corrigir os erros. Aquela pessoa que fala: não, tudo bem, eu quero aprender, eu não estou pronto ainda. Sétima marca seria transparência, irmãos. Isso aqui é muito fundamental. A pessoa que é transparente, a gente já aprendeu que transparente é aquele que se deixa atravessar pela luz. Ele é transparente: não, é isso mesmo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Ele consegue expressar: eu não gostei daquilo ali e tal.
Outra característica é a competência. Veja que competência, irmão, tem muito a ver com habilidade, e habilidade tem a ver com exercício. Quando você fala assim, nossa, aquela empresa é muito competente, por quê? Porque ela executa a tarefa com habilidade. Quando você fala assim, nossa, Ronaldinho é habilidoso com a bola, por que ele é habilidoso com a bola? Né? Você vê que a gente está ficando velho e fala dos jogadores lá do passado, né? O Neymar é habilidoso, por que ele é habilidoso? Porque ele pratica, ele faz ali as embaixadinhas toda vez para aprender, até que ele desenvolve uma habilidade. A habilidade, ela é desenvolvida, ninguém nasce habilidoso. Ninguém começa, se fosse assim, imagina o bebezinho pegar a bolinha e já começar a fazer o balãozinho já pequenininho. Não rola, mas a habilidade a gente desenvolve. Então, quando a gente fala de competência, a gente está falando de alguém assim, que você dá uma tarefa, ele vai lá resolver. Se ele não resolve, ele traz todas as dificuldades e como pode ser resolvido. Amém? Terceiro princípio para a gente conseguir desenvolver líderes em potencial. Aprofunde o seu relacionamento com os líderes em potencial. Isso é que é importante, irmão. Não adianta a gente deixar alguém lá no canto e achar que ele vai desenvolver lá, não. Eu tenho que trazer para perto. Para isso eu tenho que me aproximar. À medida que você descobre líderes em potencial, você precisa se esforçar para conhecer esse líder melhor, chegar mais perto, sabe? Eu vou tirar mais tempo com esse aqui, vou investir mais tempo na vida desse aqui, eu vou me aproximar mais dele, eu vou tirar mais tempo com ele. E como que a gente pode fazer isso? Eu vou colocar aqui duas ótimas maneiras da gente aprofundar relacionamento, tá bom? Deixa eu pedir aqui para o pessoal do louvor, já está aqui, mas está atento também. Duas ótimas maneiras de a gente aprofundar relacionamento. Primeira maneira para a gente aprofundar relacionamento: orem juntos. Vamos dizer isso juntos, irmãos? Orem juntos. Mais uma vez, orem juntos. Então, tirar tempo para orar com seus discípulos, futuros líderes, é a maneira mais eficaz de você se aproximar de um líder em potencial. O que é que Jesus mais fazia? Orava junto com os seus discípulos. Ele subia ao monte para orar, estava lá Pedro, Tiago, João. Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17, ele vai com os três lá para cima orar. Por que Judas, eu vou falar disso domingo com você, por que Judas entrega Jesus facilmente na mão dos soldados romanos? Por quê? Porque o texto diz que Jesus tinha o hábito de orar no Getsêmani. Aquele lugar é um lugar conhecido dos discípulos de Jesus de oração. É a palavra do domingo, se prepare. Então Jesus tinha o hábito de ir para aquele lugar. Então Judas já sabia, hoje é dia de Jesus estar lá no Getsêmani. Hoje é fácil pegar Jesus lá. Pronto. Então o que quer dizer isso, irmão? Jesus tinha a prática de sempre estar orando com seus discípulos. Por isso que foi enxertando neles a vida, foi enxertando neles os princípios, foi enxertando neles o desejo de... Por isso que eles reproduzem Jesus, a forma de liderar de Jesus é reproduzida por Pedro, é reproduzida por Tiago, é reproduzida por João, a mesma perseverança. Veja, olha para mim aqui, nós estamos falando de pessoas que tinham temperamentos diferentes do de Jesus, no entanto os princípios que operavam na vida de Jesus passaram a operar na vida deles. João tinha um temperamento, Pedro tinha outro temperamento, Tiago tinha outro temperamento, André tinha outro temperamento, mas todos eles, por passarem tempo com Jesus orando, desenvolveram os mesmos princípios, perseveraram, não negaram a morte até o fim, não negaram Jesus até a morte. Outra coisa, façam coisas juntos, sai com eles. Você quer fazer discípulos? Sai com eles, anda com eles, passa tempo com eles. Esses três que a gente tem falado, que você está pensando aí da sua célula, para trabalhar na vida deles, sim, esses três terão um tratamento diferencial. Por quê? Porque você está vendo neles a continuidade do seu legado enquanto líder. E tenha certeza, novas células vão surgir ainda mais poderosas. Amém? Você crê nisso? Fique de pé, por favor, no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. E eu queria que você fizesse o que Jesus falou, Mateus 9:38.
Levante as suas duas mãos para os céus. E eu queria que você pedisse ao Senhor agora, para que Deus enviasse para a seara dele, para a sua célula, os trabalhadores que estão precisando na sua célula. Começa a pedir isso agora. Peça para que Deus envie esses trabalhadores para a sua célula. Peça que Deus envie esses trabalhadores, talvez para o seu bairro, para a sua rua, para formar a célula nova lá. Queridos, eu tenho pensado tanto na Boa Mira. Tenho olhado para aquele bairro e pensado, meu Deus, podia ter aqui 4, 5 células para invadir essa Boa Mira pesado. Eu fico olhando para aquele bairro, lá onde mora a Daiana, e pensando, meu Deus, podia ter 5 células lá, células infantis. Senhor, em nome de Jesus, envia trabalhadores, Senhor. Quem sabe, Deus, os trabalhadores estão aqui nessa noite, Deus. Alguém que vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías fez. Envia, Senhor. Envia trabalhadores, meu Deus, envia, Senhor. Levanta os seus trabalhadores, Pai. Levanta os seus trabalhadores, em nome de Jesus. Vai declarando isso. Deus vai fazer chover sobre nós, irmãos, um tempo poderoso de graça, de reprodução de líderes. Eu quero declarar isso. Deus vai reproduzir a sua vida em outras vidas, em nome de Jesus. Aleluias. Saia daqui nessa noite com uma certeza que Deus vai derramar sobre nós mais poder em tudo, para a glória dele. Amém e amém, Jesus. Vamos adorá-lo com alegria. Vamos terminar essa noite com muita festa. Aplauda ao Senhor. Que as nossas células essa semana sejam cheias de unção. Amém. Você recebe isso? Para a sua célula, vai chamando o poder de Deus para a sua célula. Aleluia.